O Brasil Império, ele foi um período que se estendeu de 1822 a 1889. Esse período ele pode ser dividido em três: o primeiro reinado, o período regencial e em seguida o segundo reinado. O primeiro reinado do Brasil corresponde ao período de 7 de setembro de 1822 a 7 de abril de 1831, no qual o Brasil era governado por Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. O primeiro reinado foi marcado por disputas entre a elite agrária e o imperador, além de conflitos regionais no Nordeste e na Cisplatina. O primeiro reinado se caracteriza pelo período de formação do Estado brasileiro, no qual o governo era numa monarquia constitucional, no qual o chefe de Estado era Dom Pedro I. Na economia, os principais produtos exportados eram o açúcar, o tabaco e o algodão, além do grande número de pessoas escravizadas. Uma vez terminadas as batalhas pela independência da Bahia, uma nova Assembleia de Deputados foi reunida para redigir a nova Constituição do país. Em 1823 foi apresentado ao imperador essa nova lei, mas a mesma só foi outorgada em 1824. Nessa lei estava a Carta Magna, na qual apresentava o poder moderador. Esse poder era exercido pelo imperador, que só podia usar o mesmo quando estivesse em conflito com o poder legislativo, executivo e judiciário. Mas as pessoas viram essa Carta Magna como uma forma de centralizar o poder em cima do imperador. Por isso, algumas províncias do Nordeste, como Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas, se reuniram e formaram a Confederação do Equador. Em 1824, a Confederação do Equador declarou guerra ao Império, a fim de ter autonomia e se separar do Brasil, mas não tiveram êxito e foram derrotados pela força militar. A Guerra da Cisplatina, em 1825, foi a disputa pela província da Cisplatina entre o Império do Brasil e a província do Rio da Prata. Derrotados militarmente, o Brasil não reconhecia que aquele território poderia fazer parte da Argentina. A solução era criar um estado independente, o Uruguai. Esses conflitos geraram muitos gastos, além de mortos e da perda do território. E isso tudo manchou a imagem de Dom Pedro I. O Brasil comercializava produtos cujo preço de exportação estava caindo, tais como a do algodão, do açúcar e do tabaco. Por sua vez, o comércio do café estava se expandindo, mas não era o suficiente para evitar a crise econômica. Os conflitos, principalmente com a Guerra da Cisplatina, geraram elevadíssimos gastos, o que obrigou o Brasil a recorrer a empréstimos com a Inglaterra. As guerras e a crise econômica aumentaram o descontentamento entre as pessoas e a elite com o governo. Em 1826, Dom João VI falece em Portugal. Como filho, Dom Pedro I assume, pois o mesmo não havia reivindicado seus direitos ao trono português. O mesmo assume com o nome de Dom Pedro IV. Porém, seu irmão Dom Miguel não aceita essa atitude e a partir daí começa uma disputa entre guerra de irmãos. Primeiramente, Dom Pedro I tenta negociar com seu irmão, mas o mesmo não aceita e sobe ao trono português, desrespeitando a Carta Magna.
Além dos fatos citados anteriormente, o descontentamento com o imperador chegava nas ruas na forma de protesto, e uma delas foi a Noite das Garrafadas. A mesma aconteceu de 13 a 15 de março de 1831, entre os portugueses que não apoiavam a separação do Brasil com Portugal e os brasileiros. Nesse período, Dom Pedro I havia ido à província de Minas Gerais arranjar pessoas para a sua causa. Na volta, o mesmo seria recebido pelos portugueses como forma de agradecimento, mas isso acabou gerando conflito entre os brasileiros que estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro I. Assustado com a violência nas ruas, Dom Pedro I decide formar um ministério formado apenas por brasileiros, que era o Ministério dos Marqueses, mas isso não foi suficiente para acalmar os ânimos dos brasileiros. Dividido entre o trono português e o brasileiro e enfrentando protestos nas ruas e parte de seu exército contra sua figura, Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu filho herdeiro, Dom Pedro II. Em seguida, parte para a Europa para reunir recursos e derrotar seu irmão, Miguel, em favor de sua filha assumir o trono, Maria da Glória. No Brasil, no entanto, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos e não podia governar. De acordo com a Constituição, foi formada uma regência até a sua maioridade, e esse período foi conhecido como período regencial. Período regencial. O período regencial ficou compreendido entre os anos 1831 e 1840. Ele iniciou em 1831 com a abdicação de Dom Pedro I a favor de seu filho, que, como nós sabemos, na época ele tinha apenas 5 anos de idade, e uma criança de 5 anos não pode governar uma nação. Então, por lei, foi instituído uma regência que ficaria no poder até que Pedro II alcançasse a sua maioridade. Esse período ele foi dividido em outros 3, que eu vou deixar uma imagem para que vocês possam ver. Nesse período, nós podemos perceber que havia uma grande satisfação do povo para com a regência, e isso causou várias revoltas e rebeliões por várias das províncias do país, como a cabanagem, que ocorreu entre os anos 1835 e 1840. E essa revolta ocorreu na província do Grão-Pará, que atualmente é o espaço que é ocupado pelo Amazonas, pelo Pará, pelo Amapá, pela Rondônia e por Roraima. A principal causa dessa rebelião e dessa revolta foi a miséria e o abandono pela qual essa região passava, logo após a independência do Brasil. Como a Sabinada, que ocorreu na Bahia entre os anos de 1837 e 1838. O principal objetivo desses rebeldes era instituir uma república baiana, somente enquanto o herdeiro, Pedro II, não atingia a sua maioridade. E a principal causa dessa revolta é a insatisfação do povo para com a regência. Outra rebelião que ocorreu durante o período regencial foi a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, que ocorreu lá no Maranhão durante
anos de 1835 a 1845. Isso mesmo, durou 10 anos, foi a revolta que mais durou. E essa revolução era de caráter separatista, ou seja, eles queriam se separar do Brasil e chegaram até a formar uma república para si próprios. E essa rebelião só foi terminada em 1845, quando, já no segundo reinado, quando Dom Pedro II a reprimiu violentamente. No ano de 1840, o Senado, pressionado pelo povo e pelos liberais, e é claro que todos insatisfeitos com a atuação da regência, declararam o golpe da maioridade, fazendo com que Dom Pedro II, mesmo com apenas 14 anos de idade, pudesse governar o Brasil, dando início, então, ao segundo reinado. Segundo reinado. O segundo reinado iniciou no ano de 1840, ao ocorrer o golpe da maioridade, em que Dom Pedro II, mesmo com 14 anos de idade, poderia ser o imperador do Brasil. E esse período ele terminou em 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República. E nesse período do segundo reinado ocorreram vários acontecimentos importantes. No caso da política, durante o segundo reinado, nós podemos destacar que existiam dois partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, e ambos eles lutavam entre si pelo poder. O Partido Conservador defendia que o poder deveria permanecer nas mãos do imperador. Já o Partido Liberal, ele defendia uma maior autonomia para as províncias por todo o país. É importante citar o parlamentarismo às avessas. Mas o que seria esse parlamentarismo às avessas? O Brasil, durante o período do segundo reinado, ele era uma monarquia parlamentarista, na qual o imperador ele poderia interferir sempre que ele quisesse na política, para satisfazer os seus interesses. Nesse período existiam os 4 poderes, que eram legislativo, executivo, judiciário e o moderador. O próprio poder moderador é o imperador que o contém, e esse está acima de todos os outros. Então, o imperador ele poderia fazer o que bem quisesse na política. Economia. Em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou como a principal produção para a nossa economia brasileira desse período. As zonas produtoras de café no Brasil eram 3, as principais. Era o Vale da Paraíba, que fica compreendido no Rio de Janeiro e em São Paulo, o Oeste Paulista, que ficava em São Paulo, e a Zona da Mata, que fica em Minas Gerais. É muito importante citar que entre os anos de 1840 e 1860, durante essas 2 décadas, houve um período de grande prosperidade e de grande crescimento econômico e industrial no Brasil. E esse período de grande prosperidade ficou conhecido como a Era Mauá. E chegaram o PIB a ser quadruplicado nessa época. Abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi um dos temas mais debatidos durante o segundo reinado. Nesse período, ocorreram a criação de várias leis que, aos poucos, foram libertando alguns escravos, como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei de Terras, a Lei dos Sexagenários e a Lei do Ventre Livre. No entanto, a abolição da escravatura definitiva só foi ocorrer em 13 de maio de 1888, quando ela foi declarada pela Princesa Isabel
a Lei Áurea. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito travado entre os anos de 1864 e 1870. Ela foi resultado do choque de interesses econômicos, políticos e territoriais dos países que compõem a Bacia Latina, que são o Uruguai, o Paraguai, a Argentina e o Brasil. O combate ele iniciou no ano de 1864, quando os paraguaios aprisionaram uma embarcação brasileira. Logo, como os paraguaios tinham um exército muito poderoso, o Brasil teve que realizar uma tríplice aliança, que era entre ele, o Uruguai e a Argentina, para que eles pudessem combater o Paraguai. E esse conflito só foi terminar no ano de 1870, com a morte do seu ditador. Porém, essa guerra gerou vários gastos, como vidas humanas e gastos econômicos, que isso manchou bastante a imagem do nosso imperador, Dom Pedro II. Existem vários motivos que determinaram o fim do segundo reinado. Dentre eles são o rompimento com a igreja e com a elite escravocrata, além do principal, que foi a insatisfação do exército para com a Guerra do Paraguai, devido às muitas mortes e a grande quantidade de dinheiro gastado nessa guerra. Então, o exército passou a conspirar contra o imperador. O império já não era um modelo de governo exemplar, e sim já estava desgastado por todo o país. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares, destruiu o gabinete ministerial e, no decorrer desse dia, José do Patrocínio proclamou a República no Brasil, pondo um fim ao período imperial. Chegamos ao fim do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nele nós falamos sobre o período imperial no Brasil. E se você puder, deixa o like, porque esse vídeo foi de grande trabalho. Tchau! História é tech, história é pop, história é tudo. Arrasta pra cima.